Justiça para Todos, vamos falar sobre macrocriminalidade, reflexões sobre prevenção, compliance, investigação, acusação, processo, contraditório e sanções. Esses foram os temas discutidos no segundo seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, desembargadores, juízes federais, representantes do Ministério Público Federal, promotores de justiça, parlamentares, delegados da Polícia Federal, advogados, professores e estudantes de direito. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. No dia 14 de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar crimes de Caixa 2 e lavagem de dinheiro relacionados a campanhas eleitorais. Em entrevista coletiva, o presidente da AJUF, Fernando Mendes, defendeu a reformulação da Justiça Eleitoral para a investigação e julgamento de crimes comuns relacionados a práticas ilegais eleitorais. A AJUF vai apoiar o debate no sentido que a Justiça Eleitoral, a partir do momento que ela assume essa responsabilidade, que ela seja repensada, seja reestruturada e que nós permitamos uma maior participação dos juízes federais também na Justiça Eleitoral, exatamente porque crimes de natureza federal que são de competência dos juízes federais passam a ser julgados pela Justiça Eleitoral. Então, nós defendemos uma maior inserção dos juízes federais na Justiça Eleitoral. A segunda edição do seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, teve início com a palestra do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, que enfatizou a liberdade e a segurança. Na sequência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, defendeu a independência da magistratura e falou sobre o enfrentamento da criminalidade. Acompanhe. O segundo seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, foi realizado de 18 a 20 de março em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na abertura, o coordenador científico do seminário e diretor da AJUF, juiz federal Rodrigo Pessoa, avaliou a importância de se debater a criminalidade no país, principalmente diante da posição do Brasil no ranking da percepção da corrupção, medido pela Transparência Internacional. Hoje, ocupamos a constrangedora 105ª posição entre 180 países avaliados no Índice de Percepção da Corrupção medido pela Transparência Internacional. E essa não é pior notícia, já que, no ano passado, nós caímos 9 posições neste ranking. Enfim, a macrocriminalidade de fato é nefasta. O prejuízo dela decorrente é imensurável. Os seus efeitos são invisíveis, mas perceptíveis. Além de juízes federais, o seminário reuniu os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, membros do Ministério Público, parlamentares, advogados e estudantes para reforçar a importância da independência judicial no combate ao crime. O presidente da AJUF, Fernando Mendes, falou sobre a importância da independência judicial para o enfrentamento da criminalidade. A discussão da macrocriminalidade acontece num momento importante pelo qual o país passa. E eu acho que, mais do que qualquer coisa, esse debate que nós vamos fazer aqui nos próximos dias, ele é um importante espaço para essa reflexão. Eu tenho defendido desde o meu discurso de posse, em junho passado, que não há, aqui repetindo a palavra tanto do ministro Noronha, do ministro Toffoli, não há caminho, não há possibilidade de nós termos uma solução fora da institucionalidade. O senador Rodrigo Pacheco também compôs a mesa e lembrou que o novo Código Penal tramita no Senado. Ele ressaltou a importância de se construir leis mais modernas e lembrou que seminários como este devem sempre pautar o Congresso Nacional.
O Congresso Nacional é a casa do povo, é onde são aprovadas as leis, e as leis só podem ser bem concebidas se houver um diálogo daqueles que são os aplicadores da lei. Então é fundamental para mim, como senador da República, para os parlamentares de um modo geral, que nós tenhamos ouvidos e que ouçamos as vozes das pessoas que operacionalizam. A palestra inaugural foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Ele lembrou que Minas Gerais é a terra da liberdade e que até mesmo a liberdade precisa de segurança. Bandidos novos estão surgindo, é isso que nós não estamos tendo atenção. Nós não vamos combater a criminalidade para assegurar efetivamente a liberdade, que liberdade requer um estado de segurança. Se nós não sentarmos com o Ministério que cuida da criança e adolescente, se nós não sentarmos com o Ministério da Educação, se não sentarmos com todos os agentes capazes de envolver os principais destinatários da ação governamental de segurança. Sobre jovens infratores, o magistrado disse que é papel do Estado dar direito a qualquer um de se recuperar e voltou a falar sobre o lema do Estado de Minas Gerais, liberdade. Nós não sentamos para discutir com todos os agentes que necessitam estar envolvidos para criarmos um ambiente de liberdade ao cidadão. Para que o cidadão passe apenas a ter medo de assombração, como a gente tinha na infância. Mas não medo de não voltar para casa, de ser atingido por uma bala perdida. O presidente do STF, Dias Toffoli, fez um discurso sobre a relação do tema do seminário, macrocriminalidade, e o processo de institucionalização do país. Esse é um processo de institucionalização do país. É óbvio que na institucionalização do país pode ter algum exagero aqui ou acolá. Pode ter algum excesso aqui ou acolá. Mas a verdade é que o país hoje tem segurança jurídica. O país hoje tem a melhor magistratura do mundo. Não há judiciário no mundo que julga tanto processo. Não há Suprema Corte no mundo que decide tanto quanto a nossa. E nós damos conta. Toffoli lembrou como as estruturas legislativas projetadas a partir de um diálogo foram importantes para o combate à corrupção. Se há combate à corrupção e à macrocriminalidade, isso é fruto deste projeto de institucionalização do país. Não é fruto de heróis. Os heróis passam. O presidente do STF reforçou que a cooperação internacional é fundamental para o combate à criminalidade. O mundo do crime se conectou internacionalmente. O combate ao crime tem que também ser pensado interinstitucionalmente e também ser pensado internacionalmente. Nós não podemos criar ódios entre nós, mas os excessos não serão admitidos. Toffoli reforçou que a união entre as instituições e o desenvolvimento de políticas públicas são os caminhos para o combate à corrupção. A sociedade brasileira, com todas as suas dificuldades, tem caminhado com passos largos no sentido da institucionalidade, superando a pessoalidade. E encerrou fazendo um chamamento a todos que fazem o poder judiciário no país. Que o poder judiciário continuará a atuar firme no combate à macrocriminalidade, com independência e altivez das senhoras e senhores magistrados, de todas as instâncias. Durante as boas-vindas, o presidente da AJUF, Fernando Mendes, falou da agenda normativa que está sendo debatida no Congresso e como ela também terá reflexos diretos no combate à macrocriminalidade. Numa agenda positiva de crescimento econômico, de atuação social. Então,
O discurso, o debate é da macrocriminalidade, mas as consequências, o alcance é muito maior que isso, ministro, porque isso é pressuposto para o desenvolvimento de um país. Veja daqui a pouco a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade e a atuação da Polícia Federal. Nós voltamos em instantes. Nos primeiros debates do seminário Macrocriminalidade, participaram a delegada e coordenadora geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal, Silvia Amélia Fonseca de Oliveira, e os delegados Luciano Flores, superintendente da Polícia Federal do Paraná, e o superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, Cairo Costa Duarte. Eles falaram da importância da cooperação internacional no combate à criminalidade, o impacto da macrocriminalidade no cenário interno e a atuação da Polícia Federal nas investigações criminais. Confira. O segundo dia do seminário começou com uma palestra sobre a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade e a atuação da Polícia Federal. A delegada e coordenadora geral de Cooperação Internacional da PF, Silvia Amélia Fonseca de Oliveira, reforçou que nenhum operador do direito pode estar alheio a essa temática. Conhecer a cooperação internacional para todos os atores da persecução criminal passou a ser uma obrigação, não só diante do enfrentamento da macrocriminalidade, que é o que nós vamos falar um pouco mais aqui, mas mesmo muitas vezes para crimes considerados comuns, né, crimes pontuais, que também exigem a cooperação internacional. A delegada mostrou ainda as relações internacionais da Polícia Federal, a exemplo de acordos e manifestações em atos internacionais. A Polícia Federal também se manifesta nos acordos bilaterais, aqueles que eu mencionei que são acordos firmados entre os países. Quando o acordo toca as atividades da Polícia Federal, a Polícia Federal é ouvida, né, a se manifestar. Ela citou as organizações internacionais de combate ao crime, a exemplo da Interpol, e mostrou como as adidâncias funcionam como ponto de apoio. Então, hoje nós temos adidos policiais em 16 países, ali o símbolozinho maior da Polícia Federal, onde a gente tem adidância. A delegada explicou que existe um centro de cooperação policial internacional que fica no Rio de Janeiro. Lá existem policiais de outros 5 países. A gente tem policiais da Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai e Colômbia, né, que estão lá trabalhando para troca de informações. Tem tido resultados fantásticos. Acho que o último, eles tinham trabalhado aí, acho que talvez de uma maneira não tão direta, mas permitiu a prisão de 9 foragidos internacionais, que também. O primeiro painel do dia foi sobre o impacto da macrocriminalidade no cenário interno e a atuação da Polícia Federal na investigação criminal. O superintendente regional da Polícia Federal do Paraná, Luciano Flores, mostrou um mapa das facções criminosas espalhadas pelo país. Que não é à toa que essas facções criminosas estão se instalando cada vez mais na fronteira com o Paraguai, porque é de lá que vem o grande poder econômico dessas facções, através da prática, principalmente, do contrabando de cigarro, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. O palestrante falou sobre o contrabando de cigarro. Segundo o superintendente, esse crime é o que mais seduz os jovens que vivem na fronteira. Porque é muito mais fácil aliciar um policial para um crime em que, na cabeça dele ou do criminoso, apenas estão deixando de pagar um tributo, do que levar esse policial a já ser corrompido com o tráfico de armas e de drogas.
O delegado lembrou que a tributação do cigarro brasileiro aumentou em 2011. A partir daí, o cigarro paraguaio, que não tem pagamento de impostos nem controle sanitário brasileiro, passou a representar 54% de todo o cigarro comercializado no Brasil. Uma só quadrilha que nós investigamos, obviamente um crime bem organizado, identificado pagamento de diversos agentes públicos, só essa quadrilha, a atividade dela foi suficiente para deixar entrar no Brasil, para trazer para o Brasil 1.200 carretas de cigarro durante o ano investigado, correspondente a R$ 1 bilhão faturados só por essa quadrilha. Luciano Flores lembrou que o Brasil é o país que mais acumula processos no mundo. Nos Estados Unidos, a maioria dos investigados são levados à corte e oferecido plea bargain, que o nome, apesar de inglês, já nos dá a noção de uma barganha. Ou seja, o Ministério Público oferece para o réu, para o seu advogado, uma possibilidade de resolver aquele caso com a aplicação imediata de uma determinada pena, com a apreensão dos bens, inclusive, principalmente, do produto do crime praticado, e tudo ali se resolve sem o réu precisar enfrentar um longo processo penal e sem inchar, por exemplo, as varas e os tribunais, com casos que poderiam ser resolvidos antes de começar. O superintendente regional da Polícia Federal de Minas Gerais, Caio Costa Duarte, mostrou um balanço do trabalho da PF. Entre os dados, o percentual de solução de inquéritos, 95%. 95% de índice de solução de inquérito de desvio de recursos públicos dentro da Polícia Federal. Esses dados são do CNJ, não é, doutor Rodrigo? Sim, 94,6%, eu acho que é mais exato. Isso é que é exatidão, isso mesmo. Ou seja, gente, vale a pena investir na persecução com relação à investigação de recursos públicos com a Polícia Federal. O delegado mostrou também como é o tratamento das investigações na Polícia Federal. A gente trabalha muito hoje, de forma científica, com a ideia de hipótese criminal. É o ponto de partida da investigação. A Polícia Federal, ela se amadureceu muito com relação a isso, muitas vezes, doutor André, com relação àqueles casos que a gente trabalhava, que a gente abria uma investigação desse tamanho, investigava muita coisa, e para fechar isso depois? Não fechava. Então, hoje, a gente tem que ser científico numa investigação. A gente tem que ter a ideia de o que eu quero comprovar. Qual que é o fato que eu estou analisando? O fato é esse. Então, eu tenho uma hipótese criminal, que é o ponto de partida da minha investigação. No próximo bloco, compliance e a força-tarefa do Ministério Público nas investigações e persecução penal. Nós voltamos daqui a pouco. O segundo seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, trouxe para os debates a implantação de política de compliance e a força-tarefa do Ministério Público nas investigações e persecução penal. O segundo painel teve como tema Compliance, a ética empresarial e o controle preventivo de comportamentos desviantes. O compliance surgiu na década de 80 nos Estados Unidos e na Europa. É uma política de conformidade nas condutas empresariais, segundo o palestrante Leonardo Augusto Marinho Marques, advogado e professor do Departamento de Direito e Processo Penal da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando se fala de compliance, eu tenho insistido muito nesse aspecto. Talvez a melhor forma de compreender o compliance seja uma cultura de respeito, mas também uma cultura de prevenção. Então, para se fazer compliance, para se pensar compliance, para se adequar a uma nova realidade a um compliance,
acredito que seja fundamental trabalhar como primeiro ingrediente a cultura. O advogado citou a responsabilidade da pessoa jurídica. Eu só tenho condição de pensar numa responsabilidade da pessoa jurídica se eu deslocar do ato específico que foi praticado, ou pelo funcionário, ou pelo diretor, ou pelo administrador, ou pelo conselho gestor, o que é que seja, e entender que o que possa vir a fundamentar uma responsabilidade é justamente a existência ou não existência de um controle de ações que precisa existir para evitar práticas de crimes, práticas de ilegalidades. E levou a discussão também para o lado econômico. Eu ressalto essa regulação da economia entre estados e empresas de forma conjunta, que possam permitir à empresa no futuro diminuir, afastar ou graduar adequadamente uma futura responsabilidade e que possa, ao mesmo tempo, responsabilizar adequadamente quando se trata de um ato isolado de um funcionário ou de um grupo de funcionários, dentro desses deveres de vigilância que competem a todos que exercem atividades que geram riscos ou que possam efetivamente causar danos como a corrupção, as graves lesões ao meio ambiente e tudo mais. O juiz federal e também professor do Departamento de Direito e Processo Penal da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Henrique Burlido Haddad, reforçou o conceito de compliance, agir conforme a lei. Na verdade, o direito penal ainda não foi convidado para essa festa da compliance. É uma lei eminentemente civil, de direito administrativo, e que nós veremos. O professor pontuou os aspectos preventivos do direito penal com os aspectos do compliance, porque, segundo o palestrante, eles ainda não caminham juntos. Eles falam que a compliance ela tem um aspecto preventivo, né, porque ele evita que o bem jurídico seja lesado. Mas a questão é que o direito penal também tem um aspecto preventivo. Quando nós fazemos essa construção, né, de como proteger, nós guardamos uma parcela do direito penal para proteger bens jurídicos, antes que a lesão aconteça. O terceiro painel discutiu os aspectos relevantes das forças-tarefas e da atuação do Ministério Público na investigação e persecução penal. O primeiro a falar foi Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador regional da República aposentado. Ele explicou que operações como a Lava Jato dão resultados efetivos porque unem pessoas com muitas habilidades. E a vantagem das forças-tarefas, para mim, sempre foi essa capacidade de unir talentos. Talvez isso seja o mais importante, uma vez que esta é uma virtude, poder trabalhar em equipe, que, por exemplo, os juízes não têm. Nós podemos constituir, devemos constituir essa reunião de talentos para enfrentar esses grandes casos. Segundo Carlos Fernando dos Santos, a constituição de uma força-tarefa é um dos pilares das investigações, mas sozinha ela não muda a realidade. Nossas investigações são insuficientes, elas não vão mudar a realidade. E nós precisamos mudança nas leis penais, nas leis processuais penais, eu principalmente defendendo uma mudança no sistema político eleitoral, dizendo que ele é criminógeno, ele gera criminalidade, porque a corrupção política está integralmente, umbilicalmente ligada com o financiamento de campanhas eleitorais. O procurador trabalhou na Operação Lava Jato em Curitiba e falou como é fazer parte de uma força-tarefa como essa. Quem escolheu ir para uma força-tarefa como a Lava Jato está imbuído de ser algo mais do que o comum. Então, forças-tarefas têm uma importância porque aqueles que aceitam, eles querem mudança, eles querem fazer alguma coisa. O procurador da República do Ministério Público Federal, Eduardo Euage, falou da experiência na Lava Jato do Rio de Janeiro. Já são mais de 15 tipos de crimes investigados, 9 sentenças e 40 condenados. E lembrou como os acordos de colaboração trazem instabilidade às organizações criminosas. O Brasil, antigamente, era um país onde era muito seguro a cometer crimes. A gente era até visto em filmes americanos como um país de... uma república das bananas, né? O sujeito cometia um crime lá e o final do filme era sempre ele voando para o Rio de Janeiro para aqui se refugiar. E era muito inseguro no mundo dos negócios, dos contratos. Hoje em dia eu vejo uma mudança, o país já tem uma segurança no mundo dos negócios e é muito inseguro hoje cometer crimes em razão dos acordos de colaboração premiada.
O procurador mostrou como a colaboração premiada é fundamental para descobrir lavagem de dinheiro. E o que o doleiro faz com esse dinheiro em espécie que ele recebe? Ele entrega para uma empresa que precisa de dinheiro em espécie para pagar, como a gente viu naquele exemplo. E o que a empresa com o dinheiro em espécie faz? Ela entrega para o agente político e assim sucessivamente esse círculo vai se repetindo e os recursos vão sendo enviados para o exterior. O promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, William Pinto Coelho, reforçou a importância das soluções criativas. Não é só com mais orçamento que vamos enfrentar a macrocriminalidade, que é normalmente reforçada por um largo poder econômico. A gente não pode competir em termos de mais recursos para enfrentar grandes recursos. A AJUF sempre apoiou muito as normas que estruturaram e facilitaram o combate à corrupção no Brasil. A minha fala foi exatamente nesse sentido. A lei da transparência, do combate às organizações criminosas, de acesso à informação, sempre tiveram o apoio da Associação dos Juízes Federais. E a AJUF, ao promover um evento como esse, uma jornada como essa, ela está trabalhando exatamente no sentido de integrar as instituições, integrar o sistema de justiça que é composto pelos juízes, Ministério Público, advocacia privada, advocacia pública e defensoria pública no combate à criminalidade, o que tem sido um resultado muito positivo em defesa da sociedade. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.